E boa noite, 18 horas. E olha eu aqui. Que maravilha, né? Que gostoso poder vir aqui falar com vocês. Poder vir aqui expor para vocês tanta coisa boa que está acontecendo na minha vida e que pode acontecer na vida de vocês. Gente, eu passei o dia hoje escrevendo um capítulo de um livro que, vai ficar maravilhoso. Logo, logo eu venho para falar deles para você. Mas hoje nós viemos aqui fazer o quê? Hoje nós viemos aqui para falar a respeito, continuar o assunto da nossa mentoria e vamos falar a respeito da conexão que existe entre o autoconhecimento e a sua escrita criativa. Você sabia da importância do autoconhecimento para que você tenha uma escrita mais criativa? Sim. Existe uma grande importância em você primeiro se conhecer, saber o seu potencial, aquilo que você realmente gosta, qual o propósito da sua vida, por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz. E a partir daí você vai começar, nessa introspecção do autoconhecimento, você vai entender como você vê o mundo. A partir de você vai entender como é que você vê o mundo. E como você vê o mundo é o que você precisa passar para as pessoas. Então, essa conexão que você precisa ter entre se conhecer, entender quem você é, entender o teu propósito, entender por que você faz o que você faz, por que você gosta do que você gosta. Quando você entende isso, você começa a entender o porquê que você tem a visão de mundo que você tem. E aí se torna menos complicado você passar isso, tirar da sua mente, do seu coração, para o papel. Porque quando você conhece de fato a tua história, não só de uma forma mais vitimista, não só de uma forma mais sentimental, mas de uma forma mais real, você começa, quando você se conhece a sua história e consegue ver a sua história como você sendo um personagem, isso se transforma de uma maneira mais fácil, mais simples, para que você tenha a criatividade para realizar uma escrita, para escrever um livro, para escrever um e-book. Por quê? Porque o que vai ressoar numa página de um livro que você faz é o que tem dentro de você. Você só reverbera para o mundo o que tem dentro de você. Aí você me pergunta, mas e a ficção científica? Mas e os romances? Gente, mesmo assim, você precisa se conhecer. Porque você vai escrever ficção científica se você gosta de ficção científica. Você vai escrever romance se essa é a tendência do seu eu, da sua essência. Então, tudo que você faz vai ressoar nas páginas do livro que você escrever. Mas é muito difícil? Eu consigo escrever um livro? Não. A partir do momento que você se conhece e começa a perceber como você vê o mundo, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais simples. A gente tem sempre a mania de dizer que tudo é difícil. Tudo é difícil. Você ficar sem escrever um livro, só aí na sua mente com ele, com essas ideias que você tem e ficando se lamentando todos os dias, por que é que você não faz é difícil. E você escrever um livro, vir pra frente, soltar, se conhecer, entender que você precisa levar para o mundo aquilo que você tem de bom para entregar, também é difícil. Agora, você escolhe o seu difícil. É difícil ficar estagnado e é difícil caminhar. Agora, escolha o seu difícil. É uma escolha que só você tem que fazer. Hoje eu fiz um questionamento nos stories, perguntando assim, você tem poder quando? Até agora ninguém respondeu a realidade, o fato de quando é que a gente tem poder. Você sabia que a gente tem poder quando a gente toma decisão? Porque quando você toma decisão, é quando você manifesta o seu eu e ele vem para fora e ele salta e você vai resolver as coisas da forma que você pretende e que você teve a visão e vai resolver da forma que o seu propósito determina. Então você só toma uma decisão não baseada em sua condição a partir do momento que você estabelece poder na sua vida. Então você pensa
bem isso. Pensa bem nisso. Boa noite, Robert. Boa noite, Drica. Boa noite, Kátia, Gabriela. Boa noite para todos vocês. Então, você precisa entender que você precisa tirar de você o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Primeiro, você faz um mergulho no seu eu, no seu sentimento, na sua essência, na sua mente. Para depois você tirar de você para lançar para o mundo. Porque cada página do seu livro, cada e-book que você faz, tem que reverberar quem você é, como você vê o mundo e o que você quer passar para as pessoas. Por isso que o autoconhecimento precisa estar em conexão com a criatividade. E sem um autoconhecimento, é muito difícil você chegar no máximo da sua criatividade. Porque você imagina, Deus, gente, Deus em 7 dias, ele fez o mundo. Você, quando olha para a natureza, você vê uma pessoa criativa ou não criativa? Você vê uma pessoa criativa, com certeza absoluta. Então, olha para essa natureza. Agora você entende, você é semelhança, imagem e semelhança de Deus. Então, você também é uma pessoa criativa. Mas o que você precisa primeiro? Entender quem você é, o que você quer, quais as suas experiências, como transformar essas suas experiências de acordo com o seu propósito, entender o porquê você quer escrever sobre aquele assunto. E daí você vai conseguir, de uma forma mais objetiva, mais tranquila, passar isso para o mundo sem que isso fique limitado a sentimentos, a vitimismo, a situações que você passou e que foram ruins na sua vida. Você não vai contar ali uma história como se você estivesse contando para alguém e chorando por aquilo. Não, você vai passar uma experiência. Quando você passa uma experiência, é porque você já se conheceu. Você entendeu que aquela experiência é necessária para o mundo. Então, o que você vai fazer? Faça o seu autoconhecimento, entenda isso, se necessário, faça desbloqueios, porque muita coisa que aconteceu no nosso passado, desde a nossa infância, pode estar bloqueando a nossa criatividade. Você sabia disso? Que quando você tem crenças limitantes e bloqueios, você também vai bloquear a sua criatividade. E digo mais para você. Você ainda não sabe sobre o que escrever porque você não conhece o seu propósito. E o seu propósito, em sua maioria, está no bloqueio que você ainda não conhece e por isso você não desbloqueou. Essa é a grande conexão entre você ter conhecimento de quem você é. Boa noite, Rafael. Que bom tê-lo aqui. Muito feliz, viu? Então, você precisa entender quais são os bloqueios que você tem, o que é que ainda te limita, para que você possa, a partir disso, desbloquear tudo isso e partir por uma criatividade sem a necessidade de que sua mente te impeça a escrever. Boa noite, meu amigo. É isso. Então, onde que vai estar a resposta para minha criatividade? Quando você realiza esse autoconhecimento com sinceridade. Você com você não há motivo para que você se engane. Então busque em você aquilo que ainda você não encontrou. Aqueles bloqueios que ainda te impedem de escrever. Aqueles bloqueios que ainda te deixam assim, bem presas ao teu passado, a pessoas, a situações, a coisas que aconteceram e que não te permite transformar isso numa experiência para mandar para o mundo. Boa noite, Lianara, um grande beijo. Gleice, oi Gleice, tudo bem? Que linda! Por onde você começa? É o que eu te estou falando aqui. A gente precisa primeiro começar a partir de dentro. A gente precisa se encontrar, saber transformar aquela experiência que você tem dentro de você e trazer essa experiência para o lado de fora. Se tiver algum bloqueio, necessário que façamos esse desbloqueio. Se não há nenhum bloqueio, mas
existe uma crença limitante, necessário que a gente faça cair por terra essa crença limitante. E principalmente, depois de tudo isso, de desbloquear e de retirar de você crenças limitantes, com certeza absoluta, a sua criatividade, ela vai dar uma guinada. E você vai encontrar, inclusive, o seu propósito. Porque o seu propósito, com certeza, está na relação dos desbloqueios que você ainda não fez. Ah, Elci, mas o que são esses desbloqueios? Esses bloqueios? Eu vou dizer para você o que eu tinha como um bloqueio. A minha mãe era uma pessoa que tomou o poder da casa, a autoridade da casa. Ela era uma pessoa muito autoritária e meu pai era uma pessoa que seguia os mandamentos e as normas da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Eu fui uma pessoa assim também. Apesar de não gostar do jeito da minha mãe, daquela forma de tratar meu pai, e de tudo que eu sentia naqueles momentos, eu me transformei a minha mãe, porque era um bloqueio que eu tinha. Na minha mente, eu precisava ser o homem da casa para combater a minha mãe. Então, eu me transformei na minha mãe. E isso não me deixava assumir a minha personalidade feminina. E só depois desse desbloqueio é que eu comecei a escrever de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais concisa, mais objetiva, sem ser muito empírica, sem ser daquela forma mais agressiva. Você entendeu? Eu quero que você entenda essa situação. Não quero e não aceito mais viver na mesma. É isso! Se você não aceita viver na mesma, está na hora de você fazer uma conexão com o seu eu interior. E a partir daí, tudo que você encontrar e as experiências que você tiver, você lançar para o mundo. Porque é por isso que a gente veio nesse mundo. A gente veio para aprender, para realizar e depois para lançar para o mundo aquilo que a gente aprendeu, idealizou e realizou. E o que foi bom pra gente, a gente precisa ensinar para as pessoas. Nossa, sou muito a minha mãe. Você tá vendo? É bem isso, é bem isso. Você sempre é, na maioria das vezes, aquilo que você não gostava. Vocês podem perceber, não é um padrão, tá? Mas não é uma regra, aliás, mas pode ser um padrão. As mulheres que tiveram pais alcoólatras, elas tendem a casar com homens alcoólatras. Por quê? Porque elas não conseguiram transformar o seu pai ou sua mãe. Então elas querem alguém dessa forma para poder transformar. E a gente repete, a gente vai fazendo ciclos e vai fazendo ciclos e vai fazendo ciclos. E esses bloqueios e essas crenças que a gente tem. Sabe aquela crença de que só escreve livro quem é erudito? Só escreve livro quem está na Academia Brasileira de Letras? Só escreve novela quem é um escritor de novela já reconhecido? Isso é crença, porque qualquer pessoa faz. Por que antigamente era uma forma de escrever e hoje a gente tem certeza que essa forma de escrever se transformou? Por quê? Porque hoje a gente tem a internet, a gente tem o digital, a gente tem mais pessoas querendo aprender coisas. E a gente tem todas as esferas da sociedade querendo aprender, querendo ler, lendo, aprendendo com a leitura. Então, se tem uma das coisas hoje que você deve investir além de você e depois de você e da sua saúde interior, é em escrever, em ler e em escrever. Você deve investir. Por quê? Porque as pessoas estão buscando conhecimento. As pessoas estão buscando situações, experiências novas. Hoje você tem essa capacidade de reconhecer o seu eu e de passar para o outro aquilo que você um dia sofreu e que você pode ajudar alguém. Isso é muito importante. Isso é muito gratificante. Isso é servir. E quando você faz isso, quando você transforma e transborda o conhecimento, quando você transborda as suas experiências, depois de você já tê-las modificado dentro da sua mente e do seu coração, você transborda isso, isso é o servir. Isso é o servir. Quando você
pega aquilo que você tem em você e dá para o outro, isso é o servir. Não comecei meus livros ainda, mas logo isso vai mudar. É isso aí, Rafael. Já coloca a data para o seu primeiro. Já coloca a data para o seu primeiro livro. Sempre quis escrever um livro de vivências, histórias de vidas e para crianças. É isso. Se você quer escrever um livro de vivências, você precisa primeiro entender como é que você vai fazer essa situação. Se você vai ter um personagem, se o personagem vai ser você, como é que você vai ter um narrador, se esse narrador ele vem de cima ou se esse narrador é o próprio personagem, em que tempo você vai usar isso, se é no presente, no passado, no futuro, qual o conflito desses personagens. Então, é todo um método que você precisa ter para que você possa escrever. Hoje, se você chegar e jogar num site GPT, pode ser que ele faça para você. Mas será que é isso que você quer deixar para o mundo? É assim que você quer ser reconhecido pelos seus netos? Você imagina, você escrever um livro de vivência e um livro infantil e depois, daqui muitos e muitos anos, toda a sua próxima geração conhecer você a partir daquilo que você deixou para o mundo. Oi, Brenda! Brenda, linda, maravilhosa. Brenda tá na Argentina, gente. Olha, essa mulher é chique demais. Ela tá na Argentina palestrando. Brenda, maravilhosa. Precisamos fazer os seus e-books e o seu livro, Brenda, porque você tem uma vivência de transformação tão grande que isso você não pode deixar só para você. De jeito nenhum, viu, mulher? Vamos transformar isso num livro logo, logo. Exatamente, Gleice. É o legado que deixamos. É o legado. É aquilo que você não leva para o túmulo. É aquilo que saiu daqui e daqui, que muitas e muitas e muitas gerações futuras depois vão chegar e saber quem era você. Quem era a Brenda? Quem era o Adalberto? Quem era a Gleice? Quem era o Guilherme? Já pensou? Depois de muitos e muitos anos, as pessoas entenderem e saberem que você foi uma pessoa que teve um autoconhecimento, que você buscou conexão com a sua criatividade, do seu autoconhecimento com a sua criatividade, que você sentou, se debruçou, entregou, colocou a sua energia sobre um papel e escreveu muito, 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 muito. Isso aqui são páginas e páginas, são os rascunhos de livros, gente. E são vários. Eu tenho aqui, eu ajudo hoje várias pessoas já a escreverem, por isso que eu resolvi fazer essa mentoria. E vocês imaginem como que eu consegui chegar nessa situação, porque há 30 anos, desde que eu comecei a advogar, vocês imaginam quantos livros eu já não escrevi até hoje? Quantas histórias magníficas, lindas, de renascimento que eu ouvi. É maravilhoso, é maravilhoso. Elce, como é bom te ver aqui transbordando e ver sua evolução. Você é fera. Oh, Rafael, muito obrigada. Muito obrigada. O Rafael, a gente caminha junto com o nosso mentor. Isso é muito bom. Vocês precisam caminhar com alguém, sempre. Sempre, sempre, sempre. Vocês precisam estar caminhando com alguém que esteja no mesmo ritmo, que procure as mesmas coisas que você. Então, vamos imaginar aqui que você seja um explorador. Como explorador, entre em você. Vá para você. Descubra o que é que está aí. Descubra o que você tem dentro de você e que você precisa levar para esse mundo. Sabe aquilo que você fala assim? Nossa, todo mundo devia saber isso que eu sei. Todo mundo devia entender esse caminho que eu peguei e que eu me machuquei menos, para que a pessoa não se machucasse. Todo mundo deveria saber aquilo que eu carrego comigo e que pode ajudar uma mãe, que pode ajudar um pai, que pode ajudar uma criança, que possa trazer motivação, que possa trazer para outra pessoa um autogoverno. Então, essa jornada que você faz para dentro de você, você descobre o que é que você tem de especial, que você precisa lançar para o mundo, que você precisa trazer para o mundo. Ó, eu não sou cozinheira.
cozinho pouco, mas gosto de cozinhar. Eu estou pensando em fazer um e-book das receitas que eu sei que eu acredito que eu faço melhor que todo mundo. E eu não sou uma cozinheira, mas eu quero fazer isso. Por quê? Porque as pessoas que comem gostam. Só que aí eu preciso deixar para as gerações futuras para aprenderem. Você está entendendo? Então não é, muitas vezes, sobre escrever de uma forma culta, erudita. É você trazer para as pessoas coisas que você vive. Ah, mas eu quero escrever um romance, eu quero escrever ficção científica. Isso são gêneros. Então, fazendo o autoconhecimento, gente, vai cair uma tempestade aqui. Não sei se vocês estão ouvindo os trovões, mas tudo bem. Bora que bora, porque isso aqui tá ótimo. Então, você tem que trazer isso para dentro de você e descobrir. Nessa jornada, faça uma jornada interior, faça uma jornada para que você entenda o que é que você precisa lançar para o mundo. Se o livro mudar uma vida, já está com a missão cumprida. É isso, é sobre isso. O livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, mudou a minha. Serei grato sempre. É isso, gente. Agora, Guilherme, o que você precisa fazer? Essa transformação e essa mudança de vida que você fez, que você teve, inclusive, depois de ter lido o livro do Flávio Augusto, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o seu livro, o seu e-book e transferir isso para outras pessoas que, como você, possam estar naquele caminho que você estava antes de você ter essa transformação. Porque é isso. Você aprende, pratica e ensina. É isso que você precisa fazer. Então você aprende como faz, aí você faz, e aí depois você ensina como fazer. É uma sequência. Esse é o bom servir. Esse é o servir que Deus fala. Que você precisa servir o outro. A gente entende muito como fazer caridade, mas não é só isso. Porque a caridade, ela vai deixar a pessoa naquele momento como sendo abastecida. Agora, quando você conhece algo a respeito de algo que você tem dentro da sua vida, dentro da sua essência, dentro do seu ser, que você faz daquilo, você aciona os gatilhos da sua mente para realizar aquilo com validação e depois você passa para outra pessoa, esse é o servir. Daniela Marino, minha amiga, gente, melhor amiga. The best friends, Daniela Marino. Olha, essa menina precisa escrever, gente. Ela precisa muito escrever sobre o que ela faz hoje. Uma mudança da água para o vinho. Demais. Ela saiu de advogada para pessoa que cuida do interior, da essência do ser. Essa também precisa escrever. Ó, Dani, arrepiei, hein? Você vai fazer muito sucesso. Bora escrever esse livrinho aí, mulher. Tá na hora dessa introspecção que você fez, dessa viagem, dessa jornada que você fez para o interior, que você manifeste isso para as pessoas, além da sua fala e de todos os exercícios e das situações que você utiliza. Arrepiei aqui também, amiga. Tá vendo? Tá vendo? É isso, vamos fazer o teu livro, os teus e-books, vamos colocar aquilo que você aprendeu. Você hoje é uma mulher mais feliz, mais contente, você é uma pessoa que exala mais vida, porque quando você estava na advocacia, a gente não via isso em você. Você simplesmente realizava uma atividade. Hoje, você realiza propósito. É diferente. Então, a gente vê visivelmente a mudança das pessoas quando elas começam a realizar os seus propósitos. Mas você precisa muito estabelecer antes esse conhecimento interior sobre você, para saber sobre o que você quer escrever, para saber sobre o que você quer ensinar e transferir disso para uma criatividade. Porque enquanto você tiver bloqueios, enquanto você tiver crenças, enquanto você estiver exercendo, como a Dani exerceu muito tempo, atividades que não a faz ficar bem, ficar feliz naquilo que está fazendo, você não vai conseguir
ter uma criatividade para transbordar para o mundo. É isso, é essa a conexão que você precisa ter entre o seu ser e entre aquilo que você quer escrever. E é a criatividade que vai te fazer isso. Mas para isso você tem que eliminar entulhos. Você tem que escavar dentro de você para que você possa plantar a semente do seu propósito após reconhecido. Aí você planta a semente para que essa semente do seu propósito possa vir frutificar e alimentar muitas pessoas que hoje dependem que você abra a boca e que você escreva linhas até para sobreviver. Vocês sabiam disso? Da importância de você trazer para o mundo vivências que você teve, ainda mais, gente, nessa geração que nós estamos vivendo, que é uma geração que não se preocupa com nada, que sempre precisa de pai, de mãe, de tio, disso, daquilo, de celular, de videogame, de série. É uma geração totalmente inteligente cognitivamente, mas extremamente burra, tapada e fechada na mente, na essência e no coração. É uma geração de manada. Foi todo mundo pra lá, vamos todo mundo pra lá, porque senão eu vou ficar de fora. Blá. Foi todo mundo pra cá, vamos todo mundo pra cá, senão eu vou ficar de fora. Blá. Gente, vocês querem um livro maior do que falar sobre isso? Ó, já dei uma dica aqui, hein? Já dei uma dica. Comecem a fazer essa pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer algo bem legal aí, ó. Uma dica para uma escrita, hein? Ou vários e-books. Sabe uma coisa legal que você pode fazer? Você faz vários e-books, já coloca para vender, e aí você vai, dentro desses e-books, você vai se capitalizando para que você faça um livro, depois você faça uma edição desse livro e faça um livro físico, porque o livro físico é o contato que a gente precisa ter. É esse contato. É tão bom você ter um livro físico. Ah, mas eu prefiro os digitais. Gente, tem gente que prefere até os livros que são só falados. Mas não tem problema. Você escreve, depois você fala teu livro você mesmo, porque você sabe o sentimento que você colocou nele. E aí você consegue falar e vender os audiobooks. Você tem uma infinidade de situações que você pode fazer com um livro. Então, eu digo para você que compreender a si mesmo, quando você se compreende, desculpa, é que fizeram uma chamada aqui. Quando você se entende, é porque você já consegue transmitir o seu entendimento para outras pessoas. Então, se conhecer melhor é ativar a sua criatividade. É tirar todo aquele entulho, sabe? Aquela visão, aquele véu que tem aqui, ó, na sua visão. Porque a sua visão não é só o que você enxerga, mas também é o que você vê. É a distância, é o que você consegue colocar do que você só viu para um futuro, o que você enxerga para que você mande para as pessoas que estão ao seu lado. É você conseguindo transbordar. Então isso vem da sua criatividade. Oi, Jô! Jô também tem muitas histórias que deveria passar para um livro, Jô. Você tem muitas histórias bonitas de família, de superações com o seu marido, de situações que vocês passam em relação à enteada. Vocês têm grandes coisas para ensinar para as pessoas, porque você tem que pegar às vezes um problema e transformar esse problema em uma solução para as pessoas. É isso que é escrever. É isso que é escrever. Exemplo, você dá exemplo daquilo que você passou para que outras pessoas não passem. Jô, imagina você passando para as outras pessoas a paciência que hoje precisa ter com o Poder Judiciário. E que é assim. Nós estamos vivendo um colapso no judiciário. Um colapso. Enquanto as pessoas sofrem com seus problemas, o judiciário e os magistrados cada vez mais procuram se igualar a Deus. Se igualar a Deus. Enfim, mas essa é uma outra história, é uma outra situação. Então, quando você
consegue vir para dentro de si, quais são as características que você consegue estabelecer? Anota aí porque isso é importante, hein? É bem importante para que você entenda. Quando você faz essa jornada, esse mergulho para dentro de si, o que você vai encontrar que vai ativar a sua criatividade? Você vai encontrar autenticidade, porque você vai passar a se conhecer profundamente. Então, você vai se tornar uma pessoa autêntica. Você vai encontrar a sua identidade única, porque nós somos SUV. Nós somos seres singulares, únicos e valorosos. Quando você se conhece e conhece a sua identidade, quando você se entende como uma pessoa única e que não há ninguém neste mundo igual a você, é quando você se conheceu de verdade. Quando você entende que você é único, você entende que você se conheceu de verdade e a sua criatividade, por você ser um ser único, faz assim, é transformador. É transformador quando você tem esse entendimento de você mesmo. Vamos ver outra coisa que quando você se conhece, você traz para você e isso libera a sua criatividade, você encontra clareza e propósito. Quando você clarifica você em você mesmo e você entende o porquê você faz o que você faz ou porquê você ainda não faz o que você faz, ou que você quer fazer, que é o seu propósito, isso fica claro na sua mente. E você vai conseguir escrever com mais autenticidade, com mais identificação, identidade, unicidade e clareza. Porque a partir daí você vai ter o quê? Um propósito. Isso que é um propósito. É o porquê eu faço o que eu faço. Por que eu quero escrever sobre tal tema. No seu propósito você vai encontrar qual o melhor tema para você escrever, porque esse vai ser o propósito da sua vida. Você tem mais empatia. Gente, você precisa levar o termo empatia como algo maior do que somente entender que empatia é se colocar no lugar do outro. Porque quando você entende que empatia é só se colocar no lugar do outro, as pessoas vão querer que todas as vezes você fique no lugar delas. Tá bom? Cuidado com isso. Cuidado com esse significado que você dá para empatia. Quando você diz que você tem empatia porque você se coloca no lugar do outro, é só você no lugar do outro. Não quer dizer mais nada. Mais nada. Ter empatia é reconhecer no outro quem o outro é, da forma que ele é. E respeitar a forma que ele é. Então, quando você tem empatia, que você respeita o outro como ele é, por quê? Não porque você se colocou no lugar dele, mas porque você entendeu a forma de ser dele, a sua criatividade faz assim, Porque não só você está entendendo a sua forma de ser, como você entendeu a forma do outro e vai conseguir, através da sua criatividade, escrever linhas com para mais pessoas, porque você passou a entender as pessoas. Quando você se entende, você transfere isso para o outro, você consegue ter mais empatia, porque você consegue não se colocar no lugar do outro, porque o outro também vai fazer disso a arma dele. Quando você se coloca no lugar dele, ele quer você no lugar dele, porque o que ele não quer é resolver problemas. O que ele não quer é ter autoconhecimento. Então, quando você se coloca no lugar do outro, é só você no lugar do outro. Então, não tenha empatia apenas como isso. Bacleire, boa tarde. Tô vendo seus vídeos, hein? Tô vendo seus vídeos. Ontem você tava lá na Paulista. Acha que eu não vi? Pensa que eu não vi. Vi você lá, hein, Bacleire? Que joia. Tô amando, viu? Amando. Oi, minha rainha, boa tarde. Oi, querida Natasha, linda, maravilhosa. Você é demais, mulher. Gente, quando você se autoconhece, é tão bom, é tão gostoso. Por quê? Porque o outro vai ver você quem você realmente é. É tão bom, é tão bom. Ah, mas tem gente que não vai me aceitar assim. Sai de perto.
Sai de perto, criatura. Quando você se conhece e o outro não aceita, sinal que ele não é para andar com você. Vai andar com quem tá na mesma frequência que você, para quem vibra junto com você. É isso, é sobre isso. Se conhecer é sobre isso. Conectar a sua criatividade é sobre isso. Escrever é sobre isso. É sobre alegria, é sobre paixão, é sobre o que me move. É muito bom você se entender, você se encontrar, porque você vai saber o que te move. E aí, ó, você vai escavar tua criatividade de um tanto, que você vai escrever tanto. Gente, eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço as minhas escritas. Parece incrível, mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo isso aqui, ó? É que, gente, eu tenho 54 anos, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Ó, tá tudo aqui. Tudo que eu venho, que eu quero escrever, eu vou colocando, vou deixando aqui, ó, num lugar, para que depois eu faça as adaptações e faça o meu livro, o meu e-book. Olha isso. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Você vai vendo um filme, vai anotando coisas legais. Você vai vendo uma série, vai anotando coisas legais. Você tá fazendo um passeio, vai anotando. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. Ah, 54 com esse rostinho de 30. Será? E é sobre isso, vai anotando cada coisa que você vê. Gente, eu adoro dorama, né? Eu amo dorama. E cada coisa que eles falam nesses doramas, eu assisti esse final de semana, terminei, né? Esse final de semana, que chama Meu Demônio Favorito. Gente, quantas pérolas eu não tirei daquele lugar. Quantas pérolas, principalmente nos 3 últimos episódios, gente. Foi demais pra mim, demais. Eu anotei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e agora eu vou começar a trabalhar em cima dessas coisas. Elce, pegando a estrada aqui, Deus te abençoe, muito sucesso, você é porreta. Somos, né, meu amigo? Porreta é com a gente, porreta é meu nome. E é isso, bora pra cima, Rafael, bora pra cima. E você naquelas caminhonetes, né? Ó, qualquer dia tamo aí, hein? Porreta é nosso nome. Bom, mas vamos lá, nós falamos da empatia, gente, já fui assim, ó, você viu? Que eu começo a falar uma coisa, assim, ó, e vou indo. Como você falou sobre gravar áudios, como passar isso pro papel depois. Tem um aplicativo, deixa eu ver, é que ele tá no meu celular, mas me chama depois que eu passo pra você. É um aplicativo que você fala. E aí, depois, ou também você pode fazer isso no próprio Word. Quando você vai fazer o Word, ele tem um sistema para as pessoas que são deficientes, que precisam, que tem um problema auditivo, que tem um problema de escrita, de ver, para os cegos. Então, você tem esse aplicativo no próprio Word. Então, você pode ir falando e depois passar para o papel. E também você pode ir gravando, sobre isso, sobre o que você quer falar, grava, e depois dali você retira o que você precisa. E vai fazendo, quer ver? Vamos voltar aqui. Vai fazendo tópicos. Quer ver? Ó, vai fazendo tópicos de coisas importantes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo, ó? Vai fazendo tópicos de coisas que você entende como importante. E a partir daí você desenvolve. A partir dessas coisas que você falou e que você acredita ser o mais importante, você passa para o desenvolvimento. É a partir daí que você desenvolve. Então tem toda uma sequência. Tem pessoas que para elas é melhor falar antes de escrever. Eu gosto de escrever, de deixar tópicos, vários tópicos, e depois eu venho e trabalho em cima deles. Ok? Tudo certo até aqui? Gente, pode fazer pergunta que eu tô aqui para responder. Outra coisa, que nós já falamos, inclusive, né? Que o processo de autoconhecimento envolve identificação e a resolução de conflitos internos. Então, quando você resolve os conflitos internos, o que vai acontecer? Você vai liberar espaço para a sua criatividade, porque a sua mente calcificou um conflito dentro de você que não dá espaço para a sua criatividade. Então, resolva os seus conflitos.
Resolva esses conflitos que você tem internamente. Resolva com você. Você é perfeccionista? Isso é um conflito. Isso é um conflito que você tem. Você é uma pessoa que acredita que para você as coisas não dão certo? Isso é uma crença limitante. É uma crença absurdamente limitante. Você acredita que tudo acontece para as pessoas, mas não consegue acontecer para você porque com você vai dar errado? Isso é um conflito. Agora, onde está a raiz desse conflito? Vamos buscar, vamos escavar para liberar espaço para você colocar para funcionar a sua mente de uma maneira totalmente criativa, de uma maneira a fazer uma explosão de criatividade. Então, para isso você precisa resolver tais conflitos. E isso é muito importante para você liberar a sua criatividade. Resolução de conflitos. Você precisa aprender a resolver conflitos. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é tão importante eu me conhecer para eu poder escrever? Você tem noção por que é importante você se conhecer para que você possa passar para o papel aquilo que você quer passar? Por que isso é importante? Por quê? Porque quando você se conhece, o tema que você vai tratar, você vai trazê-lo com mais motivação. Por quê? Porque já é algo interno. Eu sinto que ainda não me conheço. Então, precisamos fazer um processo de autoconhecimento para encontrar o seu propósito. As pessoas que estão aqui me ouvindo agora, vocês já encontraram o seu propósito? A gente sempre ouve falar, meu propósito. Tem gente que fala que o propósito é fazer o bem, que o propósito é salvar o mundo, que o propósito é que nenhuma criança esteja na rua, que todos estejam com educação. Gente, isso é um propósito universal, qualquer um tem. Você precisa escolher aquilo que te torna único. Você precisa achar aquilo que te torna único. Você se sente como uma pessoa única? Eu me sinto como uma pessoa única. Absurdamente uma pessoa única. Então é isso que você precisa encontrar em você. Eu sou única. Você precisa ser único. E isso é muito importante. Muito importante. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para a sua escrita. Porque você libera a sua criatividade. Sinto minha alma gritando por algo que eu devo fazer, mas ainda não sei o que é. O seu propósito, Natasha, está no seu bloqueio. Quando você desbloquear, você vai entender qual é o seu propósito e pelo que a sua alma grita. Eu posso te garantir isso, que você vai conseguir através de um desbloqueio daquilo que talvez lá no passado alguém disse ou fez para você e que bloqueou a sua mente, que hoje te protege para que você não entenda qual é o seu propósito. O seu propósito está no bloqueio que você ainda tem. Gente, isso é fato. Isso é fato. É fato. Então, você vai conseguir identificar temas dentro daquilo que você quer escrever de uma forma mais motivadora. Então, é por isso que você precisa se conhecer para escrever. O que mais? Você vai conseguir desenvolver personagens e narrativas mais ricas. Por quê? O autoconhecimento, ele vai trazer uma criatividade onde personagens vão ser munidos e alimentados pela sua criatividade, por aquilo que você conhece, e eles vão se tornar mais ricos para os seus leitores. Eles vão se tornar mais ricos, porque você entende o que o seu personagem quer. Você entende através da empatia o que o outro necessita. E aí você vai conseguir trazer um personagem mais rico para a sua história. Além de motivador, ele é mais rico e capaz de entender melhor o ser humano, para que você possa passar com clareza e autenticidade, levando em conta a sua identidade para as outras pessoas. E quando você se conhece, o que vai acontecer? Você vai ter uma conexão maior com os seus leitores. Por quê? Porque quando você se conhece e que você rompe a sua mentalidade naquele local onde a sua criatividade está entulhada, você vai se conectar com pessoas que, tal qual você,
necessitam daquilo que você está falando. Quando você tem um problema, quando você precisa de algo, de algum livro, seja de motivação, ou quando você está querendo apenas ler um livro para poder se identificar mais, aprender mais, o que você busca? Coisas do seu interesse. Você busca pessoas que são do seu interesse, que escrevam sobre coisas que você está interessado. Então, quando você se conhece, você vai escrever coisas do seu interesse. E pessoas que vão se conectar com você são pessoas que terão o mesmo interesse que você teve ao ativar a sua criatividade e ao colocar isso no papel. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Então, entenda que é muito importante você fazer essa exploração interior, tá? Por quê? Porque quando você faz essa exploração, você vai muito mais a fundo no seu coração e na sua mente. Você mexe mais com os seus sentimentos, com as suas emoções e com o que está aqui na sua mente. Então, isso é muito importante. Então, você precisa entender que explorar a si mesmo é o primeiro passo, o primeiro ato para quem quer escrever. É a exploração em si, das suas experiências, do mundo ao seu redor. Com certeza, pessoas que escrevem romances ou ficção científica é porque se identificam com esse gênero e acabam escolhendo temas que vão para esse gênero. Por quê? Porque é aquilo que, de uma forma, durante a jornada do autoconhecimento, ela entendeu que consegue reverberar para o mundo algo nesse nível e sobre esse assunto. Então, essa é a grande importância do autoconhecimento. Quando você se conhece, você faz... Uma das primeiras coisas que você faz é liberar os seus bloqueios criativos. Sabe aquela professora que diz... Gente, eu tive muito isso, porque... eu nunca fui uma aluna de cognição muito boa. Eu não era uma aluna de notas para ser destaque em sala de aula. E na minha época, não sei hoje, os professores falavam pra gente: mas você não faz nada direito, hein? Por que você tá fazendo desse jeito? Mas não é assim. Olha, fulano, você pode ensinar para a pessoa, porque a pessoa não sabe. Então, sabe, vai te bloqueando a sua criatividade, vai bloqueando sua criatividade. E eu nunca vou me esquecer de uma professora chamada Carmen Célia, na 5ª série, que era uma professora de português, que pediu para que nós escrevêssemos uma redação a respeito do que nós fizemos nas férias. E eu vim e contei, e ela veio falar comigo. Ela me deu tanto incentivo para que eu continuasse escrevendo, que de dentro de mim saía coisas que eu precisava lidar com isso, procurar os meus objetivos dentro da escrita, por isso que eu me tornei advogada, dentro da escrita, que eu procurasse esse caminho. Ela foi a primeira professora que eu tive e foi a única. O 2º grau foi a única que me incentivou. Ela descobriu em mim algo que eu não sabia que eu tinha. Ela descobriu em mim. Por quê? Porque ela se conhecia, porque ela escrevia bem, porque ela gostava de escrever, porque ela gostava de ler. Então, ela foi a única durante, vamos colocar, 4 anos, mais 4 anos são 8, mais 3 são 12. 10, 11, são 11. Durante 11 anos eu tive um professor que reconheceu em mim a minha capacidade de escrever e que me deu suporte e disse: vai nisso, vai nisso, vai nisso, vai nisso. Você vê como são as coisas, né? Quantos bloqueios a gente não tinha. E eu fiquei bloqueada, viu? Mesmo assim, durante muito tempo. Eu me lembro que tinha aquele pessoal que sentava na frente que era a sumidade dentro da escola, né? Que era demais dentro da sala de aula. E eu era da turma do fundão. Por quê? Porque eu sabia que não importava o que eu fizesse, o que eu iria ter deles. Nada além de críticas. Então, pra que eu ia me esforçar? Você entende como as pessoas bloqueiam a nossa criatividade? Pensa bem.
E aí a gente tem tantos bloqueios que a gente não conhece. E a gente precisa passar por essa vida para ir desbloqueando. Olha isso, como é importante o autoconhecimento. E vocês sabem que eu acabei de fazer um desbloqueio, né? Que eu lembrei disso e muita coisa na minha vida foi por conta disso. Porque durante todo o meu período escolar, na faculdade não. O fundão é a galera da bagunça. Eu era de lá, Natasha. Porque eu ia aprender pra quê? Eu não fazia parte daquela seleta turma que os próprios professores escolhiam para estar ali junto deles. Pra quê? Por isso que você tem a turma da bagunça do fundo. Porque o próprio professor faz isso. Não sei hoje, não posso dizer. Mas na minha época fazia isso. Já na faculdade, não. Na faculdade, como não tinha isso, essa situação, e ali era cada um por si e Deus por todos, você consegue mostrar mais o que você faz. Porque ninguém ali tá ali para te agradar ou para ser agradado. As pessoas estão ali para te ensinar. E se você aprende, elas são totalmente sensíveis a ponto de dizer que você é uma pessoa que deva fazer mais. Eu tinha professoras que escreviam na minha prova na faculdade. Ainda não te dei um 10. Eu tive um professor de direito criminal, processo criminal, Jairo José Gênova. Ele vinha assim nas provas: te dei 9,5 porque você pode mais, te dei 9,5 porque você pode mais. Nas 3, gente, durante o ano ele me deu 9,5 em 3 provas. Na última ele escreveu: agora eu te dei 10, porque você mereceu 10. Para você, eu não poderia dar 10 se não estivesse absolutamente condizente com aquilo que você pode. Uou! Entendeu? É sobre isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer com as pessoas. Incentivar. Gente, vocês imaginem que agora eu fiz um desbloqueio da minha vida. Eu desbloqueei algo que estava aqui. Gente, isso é tão bom, trazer mais criatividade. Uou! É isso, Macleire. É isso. É isso. Gostei. É isso aí. É soltar a granada. Parar de andar atrás de manada e soltar o pino da granada. Fazer explodir. Fazer explodir a sua criatividade. Trazer isso para um livro. Acabei de desbloquear. Gente, vocês são demais. Vocês me ajudaram a fazer um desbloqueio agora. Olha isso. Que maravilha. Então, quando você faz essa exploração interior, você fica mais inspirado nas suas experiências pessoais. E você consegue, nessa inspiração, ser mais criativo naquilo que você vai escrever. Tudo é uma interligação do seu autoconhecimento com aquilo que você quer propagar para o mundo. Com o seu autoconhecimento com aquilo que você quer propagar para o mundo. E a importância de se conhecer e de propagar e de entender, de racionalizar, de executar e de servir é uma sequência, é um giro que não pode parar. São ciclos, ciclos. Sensacional, tô sentindo sua energia daqui. E porque eu tô muito cheia de energia. Tava precisando dessa live. Sabe que eu também, Natasha, eu tava precisando dessa live? Sem muito preparo, sabe? Vindo aqui para trazer algo gostoso, sem hora marcada, sem dia marcado, uma coisa pensada, vamos fazer agora e pronto. É isso. É isso. Então, o que a gente tem? Por que a gente tem que se conhecer todas as vezes? Porque a gente nós somos nossa própria inspiração. E quando nós somos a nossa própria inspiração... Oi, Rosa! Rosa maravilhosa. Pessoa criativa como a Rosa, ó. Tô pra entender ali ainda. Live top, me incentivando. É isso, Macleire. Nós estamos aqui para trocar energia. Eu jogo, quanto mais energia vem daí, mais energia sai daqui. Vocês podem ter certeza disso. Então é isso. Quando você consegue se conhecer, você libera a sua criatividade. E a sua criatividade, como que ela se torna? Mais inovada e mais original, porque você é você. Então tudo que você fizer vai estar daqui. Gente, eu tô até suando de tanta energia. Vocês acreditam nisso? Que eu tô suando de tanta energia que eu tô aqui tendo com vocês. Que delícia de live, que delícia.
Eu tô suando, gente, de energia. É algo que vem assim, um desbloqueio que acabou aqui de vir e que tá trazendo tanta energia pra mim que eu já vou escrever sobre ele. Que conselho você daria para quem quer começar a cumprir seu propósito sem patrocínio financeiro? Eu vou dizer algo para você. Você já reconheceu o seu propósito? Então, se você reconheceu o seu propósito, comece a fazer os seus e-books. Faça e-books. Escolha temas e vamos partir dos e-books. Aí você coloca em uma das plataformas de venda, começa a vender. Gente, é dinheiro que cai na sua conta todos os dias, todos os dias, todos os dias. É pouco, você vai lá e coloca, você faz um e-book a respeito de algo que você entende, que você tem um pouco de conhecimento, que as pessoas precisam. Busque entender quais são os assuntos que tem hoje. Faz uma pesquisa no Google, o próprio Google te responde quais são os assuntos que as pessoas mais buscam hoje, mais querem saber hoje. Eu posso falar para vocês alguns. Conhecimento, autoconhecimento. As pessoas estão buscando muito sobre espiritualidade. As pessoas estão buscando muito sobre saúde, exercício físico, alimentação melhor. Elas estão buscando muito isso. As pessoas estão buscando muito sobre transformar a carreira, quando elas estão saindo de um lugar, saindo da CLT para serem empreendedores. As pessoas estão buscando muito como ser um empreendedor. Então, existem assuntos que hoje as pessoas buscam demais. Então, você faça uma pesquisa sobre isso. E com o seu autoconhecimento, com o seu propósito, fale a respeito desse assunto. Escreva um e-book aí de 15, 20, 25, no máximo 30 folhas. Faz algumas figuras dentro desse e-book para chamar mais atenção. Porque, principalmente as mulheres, nós somos muito guiados pelo que nós vemos. Principalmente os homens, eles são guiados pelo que nós vemos. Nós mulheres somos porque nós ouvimos. Então, procure esses assuntos que as pessoas hoje estão mais buscando conhecimento. Escreva um e-book, mas primeiro se conheça. Primeiro, conheça você. Você não precisa de patrocínio. Principalmente se você não tiver patrocínio, é melhor para você. Porque você não vai ficar preso a ninguém. A ninguém depois que você crescer. Pode ter certeza disso. Faça esse book, venda ali por 19, 20, 30 reais. É dinheiro na sua conta todos os dias, todos os dias, todos os dias. E faça uma grande divulgação disso. Para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas. Faça isso no Instagram, no Facebook. Cria algumas lives para falar sobre esse assunto, traz pessoas para falar sobre esse assunto e coloca esses e-books para vender. Então, quanto menos pessoas você tiver que você precise de um patrocínio, melhor. Melhor que você faça sozinha no começo. Depois, você vai precisar de pessoas que podem te auxiliar no negócio seu que cresceu, que criou vida, que criou raiz, que está frutificando. Mas no começo, faça você, para que você não fique presa a ninguém, que lá no futuro ninguém fale para você assim, você fez, você conseguiu, você conquistou porque eu te ajudei. Evita isso o máximo que vocês puderem. Bom, eu quero passar para vocês aqui agora alguns exercícios para vocês fazerem essa conexão. Nair Macedo, boa noite, querida, boa noite. E, gente, essa live vai ficar gravada, hein? Se eu fosse você, eu compartilhava com muita gente que precisa ouvir o que a gente falou hoje, tá bom? Agora eu vou passar para vocês, anotem aí, alguns exercícios para você fazer essa conexão do seu autoconhecimento com a sua criatividade. Vamos lá. Vamos lá, são exercícios práticos, tá? Que eu criei para minha mentoria, mas eu vou passar alguns aqui para vocês. Faça uma entrevista com você mesmo. Faça uma entrevista com você. Faça uma entrevista com você e se imagine como se você fosse um personagem de uma história. E faça as perguntas para esse personagem e responda. E vá anotando. As suas respostas vão identificar quem você é
E as suas respostas vão identificar o que você quer transbordar. Então imagine, faça uma entrevista com você. Imagine se entrevistando como se você fosse um personagem em sua própria história. Faça perguntas sobre suas origens, faça perguntas sobre motivações, sonhos e desafios. Anote as respostas e use essas informações para desenvolver personagens mais ricos. Você entendeu? Faça uma entrevista com você. Descubra. Eu quero escrever sobre maquiagem. Faça essa entrevista com você. Qual o melhor batom? O que eu quero fazer? Olha que maravilha, ó, a Macleire tá colocando aqui para vocês, ó, entrevista com você mesmo e vá anotando. Você será o personagem. Olha que legal, ó, a Macleire tá aqui anotando. Então faça essa entrevista, você vai se conhecer fazendo isso. É muito bom, é muito importante. Então essa é a primeira chave, o primeiro exercício. Anota aí, hein? Quero ver quem fez. Depois vocês me mandem essa entrevista ou façam um stories e me marca fazendo essa entrevista que eu vou republicar esse stories para você, tá bom? O que você pode fazer também? Lista de valores e crenças. Pega um papel, eu faço muito isso, viu, gente? Quando eu vou começar a escrever um livro, que eu já tenho ele mais ou menos na minha mente, eu coloco o que eu quero que o personagem, ou que as pessoas, ou que os leitores entendam sobre os valores e as crenças que eu estou tirando de mim e estou passando para o outro. Isso é algo também muito importante. Lista de valores e crenças. Faça uma lista dos seus valores mais importantes e das crenças que orientam a sua vida. Valores importantes e crenças que orientem a sua vida. Depois, você reflita sobre como esses valores e crenças influenciam suas escolhas e ações. Entendeu o conhecimento, o autoconhecimento? Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças? Aí eu vou refletir sobre ela. Aí eu vou entender por que é que eu tenho determinadas atitudes. E como é que eu tenho essas atitudes. Então, ó, 2, a Macleire já colocou aqui, ó. Lista de valores e crenças. Colocar o que os leitores entendem sobre o que eu quero passar para o outro. É isso aí, Macleire. Olha, isso é você tá ligado, gente, ó. Se liga que ela tá colocando tudo aqui para vocês, hein? Essa mulher é demais, gente. Ela é demais. Se eu fosse vocês, eu seguia. Macleire, depois você coloca aqui o seu Instagram. Porque você vai vê-la todos os dias em algum lugar diferente, trazendo algo novo para as pessoas que a seguem. Se eu fosse você, eu não deixava de seguir, não. Vamos lá. Faça uma carta para o seu eu do futuro. Gente, vocês já fizeram isso? Fazer uma carta para o seu eu do futuro? Oh, saúde! Vocês já escreveram uma carta para você no futuro? Ai, gente, olha, eu vou falar para você. Escreve uma carta para o seu eu do futuro, descrevendo quais os seus sonhos, as suas aspirações de hoje e os desafios que você tá. Escreve essa carta, coloca. É para você, querida Elce do futuro. Hoje eu estou buscando isso, meu sonho é esse, minhas ações são essas, e o que eu estou fazendo é isso, meus sentimentos são esses. E aí, depois que você terminar essa carta, leia essa carta como se você fosse uma outra pessoa e reflita sobre aquilo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter tanto insight, mas tanto insight. Porque quando você coloca os seus sonhos, escreve para o seu eu do futuro, você quer que o seu eu do futuro leia aquilo como sendo um sonho que se realizou. E aí o seu cérebro vai ser obrigado, a sua mente vai ser obrigada a te manter em atividade, em movimento para você escrever. E vai abrir um leque de criatividade, porque você vai conhecer quais são os seus sonhos, as suas atitudes, o que você mais quer para você, dizendo isso para você no futuro como realizado.
Se imagine lá no futuro já realizado. Faça esse exercício para que a sua mente entenda que você precisa partir para a ação. Você precisa partir para a atitude. Você precisa partir para o fazer. Chega de só sonhar. Chega de só pensar em realizar. Chega de só pensar no que você pode fazer. Me imagino uma mentora de sucesso. Escreva isso para você no futuro. Escreva isso e depois leia como se você fosse você no futuro, já lendo com tudo realizado. Você vai obrigar o seu cérebro a criar coisas para realização. Você obriga isso. Porque hoje, o que a gente tem na nossa mente? O eu não posso, o eu não consigo, no tempo de Deus, se Deus quiser, quando acontecer, se alguém me ajudar, se alguém me patrocinar, se alguém fizer, quando eu tiver condições. Gente, você tá minando o teu cérebro e a tua mente com uma mentalidade de que você não pode, de escassez, de que você não vai. O seu cérebro entende que não é para te dar insights de fazer. Entenda isso. Tudo que você pensa, o teu cérebro absorve e cria uma constância naquilo. Quando você é muito perfeccionista, o seu cérebro te impede de realizar. Teu cérebro te impede de fazer. Você tem essa noção? Porque ele vai te proteger. Já que você não consegue chegar na perfeição, vamos parar aqui e não faça mais nada. É isso, gente. É isso. Libera espaço. Oh, é isso aí, granada. Uou! É isso, gente. Tira esse pino dessa granada. Explode a sua criatividade pro mundo. Tem gente esperando só por você para não sofrer mais. Você já parou para pensar nisso? Que tem gente esperando pelas tuas experiências para não sofrer mais. Para desbloquear aqui, como eu fiz um desbloqueio na live. Dentro da live, eu desbloqueei algo que estava na minha mente. Gente, isso é um absurdo. A minha mente agora não vai mais esperar que pessoas venham me falar se é para ir ou se não é para ir, se é para fazer ou não. Eu não vou mais me sentar nas cadeiras do fundo. O meu lugar é ensinando, não é nem nas cadeiras da frente. É em cima do palco falando. Não sento mais, não sou mais pessoa de sentar no fundão. Ninguém vai mais me dar esse lugar. Eu não quero, não aceito, já desbloqueei isso da minha mente. O meu lugar é na frente, ensinando, passando, transbordando tudo aquilo que eu tenho. Esse bloqueio eu acabei de retirar. E é isso que a gente precisa fazer. Eu não sento mais no fundo. Vou escrever um livro sobre isso. Que não quero mais me sentar no fundo. As pessoas não vão mais me colocar nos lugares que elas querem que eu esteja. Eu preciso ser cada dia melhor. Não é porque a pessoa não espera nada de mim que eu não vou fazer. Olha isso. Olha isso. Isso é que é vida. Isso é que é você entrar, fazer essa jornada em você. Lembrar de situações e tirar isso da sua mente. Desbloquear isso em você. Desbloquear e se colocar no lugar que você tem que estar, que você deve estar, que você merece estar. Sim, eu era deprimida, hoje sou uma terapeuta. Olha isso, gente. E sou uma chama viva na vida dos que se conectam comigo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas você não esperou se Deus quiser. Porque Ele sempre quis, desde que Ele te criou. Você é que não acessava. Eu é que não acessava. Nós é que não acessamos. Essa é a diferença. Deus sempre quer. Deus sempre quis. Desde o dia que com as próprias mãos Ele te criou e te deu o governo desse mundo. Só que o que a gente fez? O que Adão fez? Deu ouvido àquela serpente, aquela cobra caninana que enganou a Eva
que tirou a crença de Eva sobre o que Deus tinha dito, ela desobedeceu, veio, tirou a crença de Adão a respeito do que Deus havia dito e fez o infeliz comer. Mas tem gente que parte para a vitória. E tem gente que, como Adão, culpa Eva. Que, como Eva, culpa a serpente. E que a serpente fica muito feliz, porque ela não tem mais quem culpar. E ela retorna a culpa para você. Entendeu? Adão culpou a Eva. Eva culpou quem? A serpente. E a serpente culpou quem? Ninguém. Então, o que ela faz? Ela bate a culpa nela e ela transfere de volta para você. E você fica no seu coitadismo, no seu vitimismo, sempre dizendo, não posso, não consigo, não dá, não é comigo, eu não vou conseguir. Ai, só se Deus quiser, no tempo de Deus. Uou! Acorda, mulher! Acorda, rapaz! Vem pra vida! Vem aí, ó, vem transferir vem trazer esse autogoverno que você tem dentro de você. Libera espaço para sua criatividade e transborda pro mundo. Transborda pro mundo. Transborda, transborda e transborda. E serve e transborda. Gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em ensinar. Eu não tenho problema em mostrar para vocês o que eu faço, como eu faço. Eu quero muita gente ensinando, muita gente escrevendo, muita gente ganhando por estar fazendo coisas que estão transbordando para uma humanidade, deixando legado de gerações em gerações em gerações. Você imagina seu neto, seu bisneto, tataraneto, lendo um livro seu e entendendo quem você era? Oh, isso é algo que transcende. Mas, gente, é isso. Eu acredito que tenha conseguido passar para vocês. Eu vou fazer aí uma 7 lives. Todos os dias eu venho para fazer uma live. Performind top demais. É isso. Então, eu venho todos os dias, só que eu venho em horários diferentes, até para encontrar públicos diferentes, mas vocês vão ver sempre nos meus stories os horários que eu vou entrar. Assim que eu terminar essa, a gente já coloca os stories da próxima, para que vocês saibam o horário que eu vou entrar. É para a gente conseguir atingir outros públicos. Mas amanhã a gente vai falar de um assunto diferente, mas sempre voltado para minha nova mentoria, que é a mentoria do Método Lei, que é como você consegue uma liberdade de expressão de uma forma inteligente. É inteligência emocional? Algumas pessoas gostam de chamar assim, mas eu quero que você se expresse de uma forma livre e de uma forma inteligente. E inteligência não tem a ver com cognitivo, tem a ver com a inteligência da emoção e do sentimento que você tem dentro de você e que o mundo precisa conhecer. Então é isso. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada de vocês terem me dado tanta energia, terem me desbloqueado numa live, ter me feito lembrar de assuntos anteriores que eu precisava lembrar e retirar da minha mente. Já tirei, não tá mais aqui. E amanhã a gente volta sobre um outro assunto. Segue na live, segue a Macleire e segue na live para saber o horário que eu venho amanhã e o assunto que a gente vai trazer. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e uma boa noite. Até amanhã.